CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E diversas empresas têm se utilizado da recuperação judicial para postergar pagamentos de dívidas e também para evitar pedidos de falência em relação aos credores. As ações desta natureza já começam a chamar a atenção, inclusive de bancos e outras empresas que oferecem crédito. E muitos credores desconhecem o procedimento e acreditam, em alguns casos, que a dívida não será paga e que não há solução para isso. Em Campo Grande, por exemplo, um levantamento mostra que há 17 empresas em recuperação judicial atualmente e no estado são 53 empresas nessa situação. Sobre esse tema e esse assunto, vamos conversar agora com a Raquel Magrini, que é advogada, especialista em contratos e direito de agronegócio e tem aí MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Doutora Raquel, seja bem-vinda à Rádio CBN. Muito obrigada, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Para a gente falar um pouquinho de recuperação judicial, né? É um termo que era muito focado e muito exclusivo em relação às empresas, mas que está ganhando um conhecimento. Isso vem aumentando? Vem sim. A recuperação judicial foi uma lei que substituiu a antiga lei de falências e concordatas e durante o tempo aí ela vem crescendo, mas mais ainda no setor da produção agrícola. O produtor rural não fazia uso da lei porque ela não tinha uma interpretação extensiva. Então, no ano de 2019, depois de uma discussão e até uma divergência entre alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, ficou decidido que o produtor rural pode pedir recuperação judicial desde que ele se inscreva na junta comercial e passe a ser, então, empresário. Havia uma discussão se precisava do exercício de 2 anos, que a lei fala sobre isso, e o STJ entendeu que desde que o produtor já vinha exercendo ou vem exercendo essa função agrícola ou pecuária há mais de 2 anos, ele pode então pedir a recuperação judicial. Que na prática vai ser o seguinte, ele passa a ter o direito de suspender juros, de rediscutir ou postergar a data de pagamento dos contratos e dos credores. Então isso tem ganhado uma força no Brasil enorme. Os produtores rurais, aí a gente tem alguns que foi o que questionou isso, a dívida era de quase 2 bilhões de reais, né? Então tem chamado a atenção porque não havia essa possibilidade e agora, com isso, ganha outro contorno e outro formato, essa discussão dos contratos com os bancos e o produtor rural. E quais as condições, em que momento se decide, olha, preciso partir para uma recuperação judicial? Nós temos acompanhado a economia que o agro tem crescido, ainda que a gente tenha vivido esse momento de pandemia. Só que alguns casos específicos, não de contratos, podemos dizer, que foram feitos agora, ou de contratos antigos, em que o produtor não tinha Vou dar um exemplo prático. Ele tinha uma situação do dólar, ele contratou, buscou um financiamento fora do Brasil. Com essa alteração e algum obstáculo que ele encontrou aí no mercado, que fechou a exportação de carne, por exemplo, ele pode rediscutir esse contrato que estava lá no passado. Neste momento, aderindo então aí, fazendo sua inscrição na junta comercial, ele posterga essa dívida. Então ele consegue rediscutir. Então, o que estava lá no passado de dívida, agora este produtor vê a possibilidade de equilibrar as suas contas até para que não venha pedir falência e possa conseguir proteger a sua propriedade rural, proteger os seus tratores, enfim, tudo que estava ali como garantia. Então, neste momento, ganhou muita força por conta dessas condições de postergar esse pagamento dos juros ou alongar esse pagamento bancário, por exemplo. Então, amplia o poder de negociação. Exatamente. Amparado na lei. Amparado na lei. Essa é a finalidade quando foi criada a recuperação judicial. E a senhora acredita que, nesse momento, esse instrumento vai passar a ser ainda mais usado? Não só pelos produtores rurais, né? Mas depois desse setor, com essa pandemia, não tenha dúvida que será indispensável. É importante você ter perguntado isso, porque tem muitos credores preocupados com a situação. Veja, os contratos que foram prejudicados decorrente da pandemia, estes poderão ser renegociados. Agora, eu já vi algumas pessoas, alguns clientes me contando que acabaram de contratar, já sabia da situação de pandemia e já tem gente tentando rediscutir esses negócios contratados. Esse dificilmente encontrará um apoio aí no Poder Judiciário, ou enfim, para rediscutir esses temas. Agora, quando a gente fala de recuperação judicial, qual que é o primeiro passo
para a empresa fazer isso? Não, eu sou um empresário, não importa o ramo, seja da área rural ou não. Qual que é o primeiro passo para falar, olha, eu preciso partir para essa iniciativa? O que eu faço? Ele tem que contratar advogados para que possam montar o plano de recuperação judicial. Então, quando vai fazer o pedido, ele apresenta o plano, chama os credores numa assembleia, que agora teve até uma discussão, porque não pode mais ser física, mas pode sim ser telepresencial. Então, começa a apresentar as formas que ele vê de se recuperar financeiramente para conseguir pagar os credores. Então, depois de apresentar o plano, com a gestão de tudo que vai ser feito, como ele vai realizar o pagamento dos credores, então faz a assembleia e os credores passam a se envolver. Isso é indispensável que aconteça. Os credores têm que acompanhar o plano, têm que saber como vão representar ou como vão receber, sob pena de ficar lá no final da fila e demorar 15 ou até mesmo não receber o seu crédito. Então, o credor tem que acompanhar o plano de recuperação judicial. E a Justiça acompanha isso passo a passo? Passo a passo. O plano, depois de apresentado, ele é homologado judicialmente. E aí os credores são chamados a receber, porque tem uma ordem, né? De acordo com a lei, dos credores que são preferenciais, dos que não são preferenciais. Então, eles vão acompanhando. Muitas vezes, essas empresas são tão grandes que os débitos são discutidos, os credores estão espalhados aí por todo o Brasil, né? Nacionalmente. Existem números ou levantamentos, por exemplo, uma empresa, pelo menos uma amostragem de tantas empresas que entram com um pedido de recuperação judicial, né? O nome diz recuperação. Quantas, de fato, conseguem se recuperar? Muitas. A maioria? Muitas empresas, sim, sem dúvida. Eu me lembro que antes da recuperação judicial, a gente tinha aí a concordata, que fazia uma função de tentar postergar também esses pagamentos e conseguia ter o sucesso. E a falência, ela só ocorre quando não for cumprido aquilo que tiver apresentado no plano, né? Então, nesse aspecto, ele é um prejuízo muito grande para o próprio devedor que tentou a recuperação judicial, porque ele mobiliza tudo aquilo que ele demonstrou que tinha condição de pagar. Então, a sua empresa para de funcionar, é um outro gestor que passa a administrar a sua empresa. Então, não é a intenção de quem pede a recuperação quebrar. A não ser que o plano realmente não dê certo, aí sim é que vai acontecer esse extremo de ser levado à falência. Agora, ainda aprofundando para esse conhecimento, no meio da recuperação, é possível, ou detectando que aquilo que foi proposto lá no início não é realmente factível, é possível adequar, fazer alterações nesse plano? É possível, desde que haja concordância de todos os credores. Isso acontece? Acontece sim, principalmente quando os credores estão aí acompanhando de perto a movimentação da empresa. Porque quando a empresa pede a recuperação judicial, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente com a gestão dos seus negócios, trazendo então suas dívidas, mas também o patrimônio capaz de pagar. Então, os credores passam a acompanhar isso mais de perto, com assistência jurídica, com assistência de gestão, e evita, até dando uma outra perspectiva para o devedor, evitando aí a quebra da empresa. Normalmente, uma recuperação judicial dura quanto tempo, doutor? Do que a gente tem visto, no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos? No mínimo 10 anos. É um processo longo. Longo. E geralmente, agora eu quero falar um pouquinho do porte. A gente fala de várias empresas que estão adotando essa sistemática. Agora tem um acompanhamento, tem os credores. Qual o porte de empresa que é recomendável fazer uma recuperação judicial? Eu não acredito, assim, geralmente, até por conta do custo inicial, de apresentar o plano, de fazer gestão, de chamar os credores, no início foram mais as grandes empresas. Mas não é o que tem acontecido agora e nem o que eu vislumbro para depois da pandemia. Eu acredito que até a média e a pequena empresa entrarão com pedido de recuperação judicial, pedindo então para reparcelar, para postergar alguns pagamentos, reorganizar algumas coisas, depois desse cenário terrível, né? Então eu acho que até as pequenas empresas irão pedir recuperação judicial aí lá por novembro, dezembro. É um instrumento, como a gente estava dizendo aqui no começo, legal, que permite uma renegociação, mas também que muitas vezes é visto como, olha, a empresa está quebrando, a empresa está falindo. E não necessariamente é isso. A recuperação judicial é a tentativa da empresa que passou sob qualquer circunstância financeira desfavorável, mas a tentativa dela se recuperar, né? A tentativa de evitar justamente a quebra. Ela assume que ela teve um problema e aí ela quer sair disso. Então eu acredito que o movimento, principalmente este ano, seja mais de ajudar este devedor do que condená-lo como aconteceu no passado. Não ter esse estigma, tá quebrando, tá falindo. Vamos deixar isso de lado, né? Não, eu acredito que agora o movimento será outro. Todos nós teremos que olhar com o foco de que a economia toda prospere. E para isso a recuperação judicial será fundamental.
Eu conversei com a doutora Raquel Magrini, advogada especialista em contratos e direito do agronegócio. Doutora Raquel, muito obrigado pelas suas informações. Tirou aí muitas dúvidas em relação a esse tema tão importante para esse momento, inclusive da economia. Eu agradeço. Ginês, eu estou à disposição. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom dia. Igualmente. 9 horas. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.